Livro O Amor Me Trouxe de Volta, 7º capítulo, Fazendo a Meia Volta no Útero, primeira parte. Todos sabemos como é planejar, fazer algo e depois ser forçado a abandonar esses planos porque as circunstâncias mudam ou porque nós mudamos de ideia. Surpreendentemente, parece que isso também pode acontecer aos espíritos que planejam seu renascimento. Algumas vezes fazem uma rápida mudança de planos e dão meia volta no útero. Isso pode acontecer a qualquer momento durante os 9 meses de gestação. Parece que os planos para a vida que se aproximam não são fixos ou irrevogáveis, mesmo que tenham sido feitos com todo cuidado no período entre duas vidas. Na perspectiva dos seres encarnados, essas mudanças de planos têm outras denominações. Os médicos as chamam de aborto espontâneo ou parto de natimorto. Quem nunca passou por essa experiência não pode compreender a dor profunda que os pais sentem diante dessa perda inexplicável. Para piorar, apesar de todas as explicações médicas, inevitavelmente se culpam em algum momento, imaginando o que fizeram de errado. Mas se analisarmos o aborto espontâneo ou o aborto de natimorto do ponto de vista do espírito, nossas ideias virarão do avesso. Sob esse novo prisma, a decisão de não nascer num determinado momento é apenas um desvio, um zigue-zague na contínua jornada através da eternidade das existências. Os espíritos decidem inverter o curso por inúmeras razões, para mudar de sexo ou de ordem de nascimento, para esperar por um corpo mais apropriado aos seus propósitos, para aguardar até as circunstâncias que as envolvem, os pais melhorarem, ou para reajustar o tempo certo de um encontro predestinado com outro espírito que já está na Terra ou que ainda irá encarnar. Essas mudanças também podem ocorrer quando o feto apresenta algum defeito, ou seja, motivada por um fator biológico. Qualquer que seja o motivo, está claro que em alguns casos os espíritos esperam por uma outra oportunidade de retornar para a mesma família. Como saber disso? É que algumas crianças se lembram de todo o processo. Então, um dia, no meio de uma conversa casual, descrevem outras tentativas de nascer de sua própria mãe ou de outra mulher da família. Os pais ficam sempre surpresos quando as afirmações da criança correspondem exatamente a uma gravidez perdida sobre a qual todos evitam falar. Porém, depois de absorver a verdade de que seus filhos estão dizendo, o choque se transforma em alegria e alívio quando se dão conta de que o bebê que morreu no útero anos antes não está perdido para sempre. Analisar esses acontecimentos do ponto de vista espiritual faz com que seja mais fácil para a família aceitar a perda de um feto como a escolha do espírito de não vir naquele momento. Uma escolha que independe de qualquer coisa que os pais fizeram ou deixaram de fazer. Essa visão traz consolo aos pais e aplaca seu sentimento de culpa. Uma mudança de planos. O primeiro caso de aborto espontâneo que estudei foi relatado durante um seminário que presidi há alguns anos e chamou minha atenção. Eu nunca havia percebido o quanto a cura pode ser profunda quando se sabe que o bebê está morto. Quando se sabe que o bebê morto está de volta à família. Fiquei fascinada quando Caroline Hirta contou sua história. Brittany é minha neta. Quando tinha 3 anos, ela telefonou para minha casa e deixou uma mensagem na secretária eletrônica. Venha, vovó. Eu e mamãe brigamos. Liguei para Karen, minha filha, e perguntei: o que houve? Brittany ligou e deixou um recado na secretária. Karen disse:
Tem certeza? Ela não sabe discar. Então toquei a mensagem para que minha filha ouvisse. Karen riu sem poder acreditar e depois me disse para ir à sua casa imediatamente. Assim que cheguei, perguntei a Brittany o que havia acontecido. Ela subiu no meu colo e choramingou. Mamãe não lembra de quando eu estava na sua barriga, vovó. Dirigindo-se a mim, Karen falou. Já tentei explicar a Brittany que eu sou sua filha e ela é minha filha e que cresceu na minha barriga e não na sua. Brittany ouviu com paciência a explicação da mãe e então declarou: Não, antes disso eu estava na barriga da vovó com você, mamãe. Eu não fiquei porque eu não queria ser um menino. Meu corpo se arrepiou todo. Karen saiu correndo do quarto, chorando. Nós duas sabíamos que quando eu estava grávida, Karen tinha um irmão gêmeo que morreu em meu útero aos 7 meses de gravidez. Alguns minutos depois, minha filha voltou, ainda enxugando as lágrimas. Abraçou Brittany e em seguida me abraçou, dizendo: Isso é tão maravilhoso, não posso acreditar. Depois de todos esses anos, reencontrei meu irmão gêmeo. Amigos que voam. Aqui está uma história de mudança de planos que ocorreu quase na metade da gravidez. Essa criança se lembrou de quando concluiu seu primeiro plano de nascimento. É interessante notar que ela estava consciente do efeito de sua decisão quando fez a primeira escolha de pais. A história dessa menina mostra que o espírito que está por vir não é insensível aos efeitos emocionais que sua decisão provoca nas outras pessoas. Sua mãe, Naomi, nos conta o que aconteceu. Assim que aprendeu a falar, Sarah me disse que sentia saudades dos seus amigos que voam. Quando ficou mais velha, sempre que se referia a esses amigos, seu rosto assumia um ar sonhador ao descrever como costumava voar para toda parte com eles antes de nascer. Ela estava preocupada porque não sabia mais voar. Um dia, aos 3 anos, Sarah me encarou e disse, como uma expressão séria: Estou tão feliz porque Jesus me ajudou a escolher você e o papai. Levei um susto e consegui perguntar: O quê? Sarah prosseguiu. Eu sentei no colo dele e nós vimos você e papai e mais 2 pessoas. E eu disse que queria você e o papai. A gente riu e foi brincar. Ela acrescentou: Era para eu ser menino, mas mudei de ideia e quis ser menina. Muitos meses depois, Sarah continuava a falar sobre o quanto sentia saudades do céu, de Deus, de Jesus e de seus amigos que voam. Os pais de Sarah não acreditavam em reencarnação. Ficaram perplexos com essa obsessão da filha. Naomi se perguntava se a obsessão de Sarah, quanto a ter feito uma primeira opção de ser menino, poderia explicar por que ela não gostava de vestidos e fitas. Sarah sempre dizia aos pais que meninas eram bobas. Gostava de usar o cabelo bem curto e sempre pedia brinquedos típicos de menino. Aos 4 anos, seus pais decidiram se mudar da Flórida para Atlanta. De repente, Sarah ficou muito aborrecida por ter que deixar os avós, que moravam por perto, mas não se sentia triste por não podê-los visitá-los. Estava profundamente preocupada com o sentimento de seus avós quando ela partisse. Repetia várias vezes para a mãe: Eles vão pensar que eu morri. Naomi faz o possível para acalmar Sarah, lembrando que, depois da mudança, ela continuaria a ver os avós com frequência. Mas a menina disse algo que mudou a ideia de todos quanto às intrigantes afirmações que fazia. Naomi continuou seu relato. Uma noite, meu marido, Orim,
Estava colocando Sara na cama enquanto eu lia no quarto ao lado. Pude ouvir a conversa dos dois. Papai, como Deus e Jesus fazem os bebês. Deixei o livro de lado e comecei a prestar atenção. Sorri ao ouvir Orin gaguejar. Bem, as mamães e os papais fazem o bebê e Deus manda uma alma lá do céu. Sara fez uma pausa e suspirou. Orin perguntou: Você está pensando em quando estava com Deus e com Jesus e nos escolheu para sermos seus pais? Ela disse: Não, eu não escolhi vocês primeiros como pais. Escolhi os seus pais para serem meu papai e minha mamãe. Orin a corrigiu, dizendo que ela os havia escolhido para serem seus avós. Não, papai. Quando eles eram mais novos, eu ia ser o filhinho deles antes de você nascer. Orin perguntou: Então, não acha que eles são um pouco velhos para serem seus papais? Ela suspirou outra vez, impaciente. Não, papai. Quando eles eram mais novos, eu ia ser o filhinho deles antes de você chegar, mas eu desisti e fui embora. Vendo a expressão de perplexidade do rosto do pai, Sara logo disse: Mas não tem problema, eu amo vocês dois também. Está tudo bem para mim. Orin ficou em silêncio, incapaz de dizer uma única palavra. Da mesma maneira repentina com que começou a falar, Sara mudou de assunto, comentando a alegria de ir à praia no dia seguinte. Eu e meu marido fomos para a sala e perguntei a ele se a sua mãe já havia sofrido um aborto. Orin disse não saber de nada. Pegou o telefone e ligou para Greg, seu irmão, 8 anos mais velho. Mamãe alguma vez sofreu um aborto? Perguntou. No longo silêncio que se seguiu, vi Orin empalidecer. Desligou o telefone e me contou. Mamãe sofreu um aborto espontâneo antes do meu nascimento. A criança morreu e era um menino, exatamente como Sara disse. Visivelmente perturbado, prosseguiu. Eu nunca soube disso. Ninguém jamais mencionou esse fato. Greg só sabia porque um dia, quando era pequeno, ouviu acidentalmente mamãe chorar ao telefone, contando a uma amiga sobre a perda do bebê. Nós nos olhamos sem saber o que dizer. Se Sara estava certa quanto a isso, talvez as outras afirmações sobre os amigos voadores e sobre nós escolher como pais fossem memórias reais e não fruto da imaginação infantil como havíamos pensado. Hoje Sara tem 5 anos e aparentemente esqueceu o fato de quase ter sido um menino. Segundo Naomi, ela finalmente está adotando modos de menina. Começou a brincar de bonecas e pediu uma Barbie de presente de aniversário. E está deixando o cabelo crescer para usar rabo de cavalo.